Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros ouvintes e telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilógica. Nós estamos aqui com os senhores para darmos umas explicações a respeito da psique do ser humano, como ela causa enfermidades orgânicas, socioeconômicas, ambientais. E, claro, né, a gente está tratando aqui das doenças espirituais na base. Então, é uma ciência que abrange todos os campos de atividades do ser humano, né? Então, Dr. Kepp, eu queria lembrar os nossos telespectadores. Todo mundo gosta muito de falar sobre corrupção hoje em dia, né? Corrupção dos políticos, corrupção do poder econômico e tal. Mas o senhor escreveu um livro lá na França, em 1991, sobre justamente a corrupção. É um livro de ponta a ponta explicando as formas de corrupção que um ser humano pode ter, inclusive como ele se corrompe, né? Esse livro se chama Libertação pelo Conhecimento, a Idade da Razão. E nesse livro o senhor mostra que a humanidade ainda não entrou na Idade da Razão, que a humanidade está presa nas emoções, que as emoções negativas impedem que o ser humano use a razão, sua capacidade intelectual, segurando todo o desenvolvimento da civilização. Então, aqui o senhor fala sobre os povos que são mais emocionais, os povos mais intelectualizados, porque o senhor explica que o intelectualismo não é a razão, né? O intelectualismo é uma forma de corrupção ao verdadeiro conhecimento. Que o verdadeiro conhecimento, ele une o afeto, o bom sentimento, a verdade, que é a razão, o uso correto da inteligência, resultando numa ação boa, né? E desse livro aqui saíram outros livros de outros autores que vieram a tratar da inteligência emocional. E este livro, ele é a base disso tudo, desse estudo. Eu aconselho os senhores que quiserem entender como que a corrupção funciona na humanidade e dentro de nós, então que leiam esse livro. Então, vamos ver agora um gráfico, né, para tentar explicar a origem da doença. Por que a pessoa começa a ficar doente, né? Assim, doidinha, como fala, né? A cabeça, né? A inteligência começa a falhar. Por exemplo, falam muito do Alzheimer, né? Que a pessoa, com uma certa idade, vai pegar o Alzheimer, como aconteceu lá o Reagan, né, o presidente americano, e outros que a gente conheceu lá nos Estados Unidos, todos com Alzheimer, falam por causa da idade. Que idade, nada. A pessoa pode morrer com 200 anos, com a mente totalmente sã. Então, é o caminho errado da humanidade. Olha, eu fiz a trilogia analítica para dizer o seguinte, que é necessário corrigir tudo. Mas corrigir o quê? Corrigir a medicina, que é só organicista, corrigir a física, que tem essa orientação totalmente exterior, que não tem, às vezes, nada com a física. O Einstein, por exemplo, um grande sábio, que sábio nada, tudo que ele escreveu é baseado no Newton, que praticamente
teve o mérito de trazer a física para a humanidade, né? Mesmo sendo invertida, uma física, vamos dizer, que trate da questão orgânica mais, como Einstein depois continuou, e, portanto, não é uma física total, uma física perfeita, se não trata da parte interna. Então, eu gostaria de lembrar um pouco, né, que a questão, por exemplo, da energia interna, né? Então, tanto o Newton como o Galileu dizia que todo movimento era externo. Então, desde criança a gente pensa, mas quem que está empurrando? Bom, pode dizer que é Deus, mas essa questão é mais interna, né? Existe uma energia interna que o imã mostra, né? Então, o imã, né? Veja aí. Tem uma energia que vem da parte chamada negativa, que é a parte receptiva, e pega, inclusive, a parte ativa, que é a parte, então, reativa, que lança para fora. Você pode dar exemplo homem e mulher, né? A mulher é mais receptiva. Então, a mulher atrai, não é porque tem um vestido assim, tem roupa ou sem roupa, coisa assim. Atrai porque uma energia é que suga, uma energia dela, do corpo, é que suga a energia de fora. E o homem recebe essa energia de fora, mas a atitude dele é lançar fora. Como no imã, né? Uma parte do imã, uma parte aqui, recebe a energia, passa para outra parte que espelha a energia. Então, quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, nessa explicação o senhor me lembrou a questão das musas inspiradoras, né? Que tem grandes poetas, escritores, que eles se inspiravam no amor que tinham por uma mulher, no sentido de captar, e lançavam para fora em forma de trabalho, poesias e obras, né? Exatamente como o imã. Por isso que a mulher fica mais em casa, cuida mais de filhos, em geral, Sim, né? sim. Agora já saíram, fazem concorrência com o homem. Mas e o homem cuida, né, das coisas externas, né? Vai fora, na rua, vai trabalhar, vai entrar numa questão qualquer, numa empresa, produzir, criar. Então, esse é o motivo. Um recebe e outro, vamos dizer, lança essa energia. Mas isso, né, Dr. Kepp, ele acontece com a própria pessoa em si, né? Cada um é como um imã. Por exemplo, um cientista, quando ele está realizando um trabalho, uma invenção ou uma obra, ele está captando essa energia de fora como imã, através do polo receptivo, e pela estrutura interna dele, ele faz a obra dele, ele lança no exterior a característica dele, né? Então, tem que pegar a energia certa. Por exemplo, aqui, uma parte gruda na outra, a energia certa aí. A parte não negativa, como fala até o erro na nomenclatura, da né? questão, né, da linguagem, uma parte é receptiva. Então é esta aqui, receptiva, que passa e cria a parte de reativa, de lançar, né? De emissão. Ativa. Aí, qual é o nome que nós temos? O senhor fala de emissão, tem contração e expansão. De expansão, né? Expansiva, né? De maneira que, vamos ver na
questão desse gráfico que eu vou mostrar agora, quais são os problemas que levam o ser humano a ficar doente, porque se ele não fica doente por si, ele fica doente por causa da sociedade. Sabe o Jean-Jacques Rousseau? Ele falou que o ser humano nasce bom e a sociedade perverte. É, isso, corrompe. Depois de 15 anos que ele morreu, veio a Revolução Francesa, que acabou com os nobres, lá pelo menos na França. Cortou a cabeça do Luís XVI, né? Isso. Então, a vida das pessoas, né, que não produzem, geralmente elas são pessoas que só sugam, né? As pessoas que são contra o trabalho. Porque tudo que existe vem pela ação. Nós somos até máquinas, né? Um pouco Sim. de máquinas, né? Máquinas espiritualizadas. Se não estamos em ação, não somos. É porque é interessante que o senhor explica bem isso aí no livro Nova Física, que se as energias que são complementares, se uma dessas energias ela é impedida de agir, o que acontece é que ocorre a desintegração. Então a pessoa que não trabalha, ela não deixa a outra energia agir e ela vai se desintegrando, ela vai morrendo, fica sem vida, né? É interessante esse fato, né? Falar de bomba atômica. Isso. O senhor que também já viu no microscópio, o senhor viu algum átomo no microscópio? Não, doutor Capim, impossível. Nunca ninguém A viu. doutora viu átomo? Não, ainda Não não. existe átomo. Não existe. É. A gente fala isso, o indivíduo atômico, o indivíduo viciado na física antiga, fica escandalizado. O que existe não é explosão atômica, é desintegração. É, exatamente. E essa desintegração não ocorre só com uma bomba atômica, ocorre com a própria pessoa quando ela impede as emoções certas dela de agir, né? O mal é a ausência do bem. Quando a pessoa não quer fazer o bem, está no mal. Vamos ver o gráfico agora? Caminho da corrupção, que é a insanidade do ser humano. Então, a primeira fala ali é do indivíduo que só pensa em si. Eu acho que aqui, Dr. Kepp, temos a doutora Julieta que gostaria de falar sobre isso. Então, nós vemos que os hipocôndricos e muitos que adoecem, eles ficam pensando só em si. Então, essa complementação que a pessoa deveria ter com a sociedade, com os outros, ela fica muito reduzida. Então, as pessoas que ficam isoladas, por exemplo, agora na pandemia também, isso criou um aumento dessa filosofia. Só tem que pensar em mim e me cuidar. E isso veio acompanhado de mais somatização, muita ansiedade, muita angústia. E aquelas pessoas que saem, trabalham e querem servir o próximo, elas, muito pelo contrário, têm muita mais saúde do que aquelas que ficam fechadas pensando apenas nelas próprias. A gente pode dizer para a pessoa que tem hipocondria: vai trabalhar, preguiçosa, que acaba a doença. E acaba. 50% dos que procuram médico precisavam ir trabalhar. Sim, doutor Kepp, tanto que alguns já estão preconizando isso, né? Uma volta às atividades o mais rápido possível, porque a pessoa se recupera muito mais rápido. Vamos ver em seguida o que, Cláudia? O indivíduo que realiza só para si. E aqui nós temos o professor Sidney, que gostaria de falar a respeito. Nós temos como exemplo de pessoas que tentam realizar só para si os religiosos, as pessoas das igrejas em geral. E se você achar essa ideia estranha, é só olhar para o mundo. Veja como está o mundo. Nós temos aqui o reino de Deus? Não, o mundo está totalmente patológico.
Então, os religiosos em geral acabam tentando realizar o reino de Deus somente para si mesmos. E se você quiser entender um pouco mais essa questão, recomendamos este livro aqui, O Glorificação, do Dr. Norberto Kepp. Aqui você pode ter um conhecimento científico de Deus, olhando para a patologia humana. Aí você vai entender o que é de fato o reino de Deus. O Kant, né, que é o mais famoso pensador alemão, sabe que ele dizia dos religiosos que Deus, né, veio aqui para fazer o reino, né, divino. E os religiosos fizeram o reino deles, né? Que as igrejas em geral, né, fazem o reino dos religiosos, o reino dos bispos e pastores. Interessante isso, né? Ninguém quer fazer o reino de Deus, né? O reino do povo. Quer fazer seu próprio reinozinho, esse pinguinho de anos que vive aqui. E depois, Cláudio? Bom, em terceiro lugar, a pessoa que não ajuda o próximo. Aí nós temos a doutora Heloísa, que gostaria de falar, a odontologista. Então, pela nossa observação, né, dos nossos clientes, que nós já atendemos muitos, nós observamos o seguinte: os que trabalham, né, e são muito egocêntricos, eles se aposentam. Quando eles se aposentam, eles ficam parados, eles não têm nenhum interesse em ajudar o próximo. Então, isso que acontece? Eles começam a perecer. Tem mais doenças bucais e outras doenças, né, orgânicas. E esse livro aqui, Trilogia Analítica, é um livro do Dr. Kepp que ele publicou em 2013. Ele fala de um tratado de psicossociopatologia. Eu vou ler um aforismo que mostra muito essa questão, o problema do egocentrismo. A única maneira de viver é morrer para si mesmo. Então, é isso que todos temos que compreender, né, para ter saúde e viver realmente. E depois? Bom, no quarto ponto, é aquele que não tem interesse pelo bem do próximo. E aí nós temos o engenheiro César Soos, que queria falar alguma coisa a respeito. Eu me lembrei, essa frase me lembra algo que acontece aqui desde a infância, eu já percebo. Quando eu vi em comícios políticos, né, as pessoas dizendo que iam votar em tal candidato porque aquele candidato ia fazer algo que ia beneficiar elas, o emprego delas. Então elas não estavam preocupadas com a nação, estavam preocupadas com o interesse pessoal delas, entende? Então ela não está nem aí com o bem do próximo, da comunidade. Isso é muito comum. Isso é o mais comum, né? É o mais comum, Dr. Kepp. A pessoa quer que o político faça a vontade dele. Seja lá a corrupção que for, mas quer que seja assim. E o povo acredita, né? E o povo acredita porque tem a mesma... Fala um monte de mentiras. Exatamente. Por não cumprir nada, né? Mas ele dá o voto fiel para isso. E depois, Cláudio? No quinto lugar, nós temos aquele que pensa só nas vaidades. E a doutora Márcia queria falar a respeito. Então, é o que nós vemos, a pessoa muito narcisista, que é só preocupada assim, com a máscara e com a aparência física. Então, hoje em dia, tem muitos procedimentos assim de fazer clareamento nos dentes, colocar facetas, até botox, que eles chamam até de harmonização facial. Mas a gente vê que esses procedimentos eles são prejudiciais à saúde e também deturpam toda a aparência, o sorriso natural, a espontaneidade, né, do sorriso. Então, é mais uma corrupção do próprio corpo do que uma intenção de melhorar a aparência. Então, sabe que nos Estados Unidos, talvez agora não tanto, mas no passado, quem queria trabalhar em Hollywood, um artista, teria que, às vezes, usar dentadura, né? Extrair os dentes
porque não teria uns dentes muito bonitos para pôr artificial. Imagina, até esse absurdo, né? Chegaram a fazer. E depois, Cláudia? Em sexto lugar, é o indivíduo ou a instituição que não tem interesse em corrigir os erros. E aqui o advogado Rodrigo Pacheco queria falar, não o Rodrigo Pacheco da Câmara, o outro Rodrigo Pacheco. Exatamente, não é só o indivíduo que tem horror de ver os seus erros, né, de querer corrigir os seus erros. A sociedade também acontece isso. Então, como o Dr. Kepp bem explica neste livro aqui, a sociopatologia, o estudo, né, sobre a patologia social, nós vemos isso nas leis também, né? Aquele famoso livro também de Montesquieu, O Espírito das Leis. Se a gente for analisar o espírito das leis, não tem o intuito objetivo de conscientizar e corrigir o indivíduo, né? A sociedade corrigir, mas sim de puni-lo. Então a gente vê o que acontece no sistema penitenciário. Não há uma recuperação, uma conscientização, mas sim apenas uma condenação. Então o indivíduo entra ruim numa prisão e sai ainda muito pior. E depois, Cláudia? Em sétimo lugar, aqueles omissos com relação ao bem. Aqui, Dr. Kepp, puxa vida, vários grandes estadistas, né, dizem que a pior maldade é aquele omisso, o povo omisso, o ser humano omisso, que vê o mal sendo praticado e não faz nada para corrigi-lo. E aí, a pessoa é omissa, ela sempre pensa que ela é boazinha, né? Que ela, não, eu não vou criar problemas para mim, é o egocentrismo, a corrupção dela. Não quero criar problemas, não vou criar problema com os outros, não vou me meter nisso. Então, o omisso é aquele que gera neurose, a omissão. O senhor fala que a neurose é o resultado da negação, omissão ou deturpação do bom, do belo e do verdadeiro. E em oitavo lugar? O indivíduo que recusa em ser bom. Ele não quer ser bom, ele só cuida dos interesses dele. Então, mas uma pessoa geralmente, em geral, né, fala: não, eu não faço mal nenhum, eu estou aqui no meu canto, então eu sou uma pessoa boa. É nada. O indivíduo, ele tem que praticar o bem. Quem não pratica o bem não tem cabimento para usufruir o bem-estar do mundo e da eternidade. O senhor tem um aforismo que diz: o indivíduo tem o bem que ele faz. Bom, esse aforismo é meu, né? Então, o que é de espantar é essa questão que a pessoa acha que ele, omitindo, que ele ficando no cantinho dele, ele está no caminho do céu. Está nada, está no caminho da vida infernal. E depois, Cláudia? Ele não deseja ser correto e nem quer o que é correto. Então, a pessoa que está afim mesmo de ficar nos vícios, nas maldades, e não tem interesse de seguir e fazer e ser correto. E depois, o último? E aquele que deixa o mal à vontade, né? Então, a pessoa acha que não fazendo mal, né? Não ligando para os que fazem mal, deixando à vontade, tá certo, tá nada. A pessoa tem que ver o mal que o próximo faz, que ele mesmo faz, e que o mundo faz, prejudicando os povos, prejudicando todo mundo, e tem que lutar para vir. Então, essa questão, por exemplo, em qualquer profissão, eu não vou acusar fulano de tal que ele não aceita porque ele comete o mal.
ele está cometendo tanto mal como aquele, vamos dizer, um avarento que não faz bem para ninguém ou uma outra qualquer atividade. Quem não corrige o próximo é tão culpado como a pessoa que causa mal. Então, se uma sociedade, por exemplo, um dos founding fathers, dos criadores da pátria, diz o seguinte, né? Quem não corrige o erro está cometendo o mesmo erro. Está no fim? Está no fim. Então, somente para terminar, Dr. Kepp, se alguém quer ter saúde, precisa lembrar disso, porque se não faz isso, não vai ter saúde. Então, até. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.